Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. É um prazer poder chegar aqui em Curitiba, olhar para cada rosto, e a gente aqui vê um rosto alemão, a gente vê um rosto africano, a gente vê um rosto de Florianópolis, curitibano, brasileiro, e poder dizer para vocês que o amor venceu. O amor venceu de braços abertos numa cruz. Semana passada eu estava junto com meu irmão, a gente estava num casamento e a gente pôde olhar para um casal e falar: o amor, ele sempre vai vencer. Ontem eu pude olhar no braço, cadê ela? Tá ali, ó. Eu olhei no braço dela e eu lembrei daquela frase: o amor venceu. E é por isso que eu tenho a alegria de começar nosso domingo sabendo de que nós temos uma certeza. E tem uma palavra que está muito forte ao meu coração. Tem uma palavra que está transbordando dentro de mim. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Já fui muito bem apresentado, não preciso falar mais nada. O Ciro me apresentou aqui demais. Mas eu andei me questionando essas semanas. E para cada ano, para cada semana, para cada mês, cada dia, a sensação que eu tenho é que, sabe, a gente não está num carro manual, em que nós engatamos a primeira, em que nós engatamos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Parece que nós colocamos nosso carro no automático. É a sensação que eu tenho. E a gente acelera, a gente freia, e a gente nem sabe em qual fase da vida nós estamos. Porque está no automático. E simplesmente nesse momento, eu olhei para Deus e eu falei: Deus, eu não sei onde que eu estou, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei em que momento específico da minha vida eu estou, mas eu tenho algo para te perguntar, Deus. Eu tenho uma pergunta muito forte para ti. Deus, eu tenho tantas perguntas, Deus. Talvez seja só eu que tenha perguntas para Deus, mas parece que eu tenho tantas perguntas, Deus, que eu já nem sei mais o que perguntar. Eu preciso de uma direção. Foi isso que eu fiquei me questionando, porque nós não sabemos para onde nós estamos indo. E simplesmente nós não sabemos em qual fase da vida nós estamos e nós achamos que Deus não está falando com a gente. Quando na verdade, não é que Deus não está falando com a gente. É que simplesmente nós não estamos querendo, ou nós não estamos ouvindo aquilo que Deus quer falar para a gente. Porque Deus, Ele está falando, mas só porque você não quer, só porque não é aquilo que você gostaria, você não está escutando. Engraçado que, normalmente, quando eu faço um planejamento para ir na academia, eu me planejo, não, agora eu vou ficar 6 meses, eu vou fazer isso, vou me dedicar. Aí chegam 6 meses e termina aquele planejamento. Eu olho para o espelho e eu falo assim: o plano não deu certo. E eu falo assim: a academia não funciona. Parece que só acontece isso comigo, com vocês não, né? Enfim. Mas, porque simplesmente a gente se esforça tanto em algo, a gente dá o nosso melhor tanto em algo, mas nós não colhemos aquilo que nós esperávamos. Semana passada eu estava trazendo uma palavra de Páscoa, de ressurreição, aquilo que Deus colocou no meu coração e tal, e trazendo uma palavra incrível, Deus colocou algo profundo, eu trouxe aquela mensagem, e vocês, queiram ou não, a gente cria expectativa daquilo que a gente fala. A resposta quando eu chego no final de uma palavra é assim: não é será que eu superei a expectativa de vocês, mas será que eu superei a expectativa de pregar a mensagem de Deus, a expectativa de que Deus tem para eu falar a mensagem dele para vocês? Nós criamos expectativas, e de repente eu olhei para a Sara e falei assim: e aí, amor, o que tu achou? Ela falou assim: tu falou uma palavra que depois daquela palavra, eu simplesmente não prestei mais atenção em nada. Porque assim, eu falei a palavra enviado. Ela entendeu a palavra enviado sem o em.
Eu falei assim, eu não sou desrespeitoso, meu amor. Eu falei certinho. Não, depois de lá, eu nem sei mais o que tu pregou. E eu fiquei assim, uau. Porque não era o que eu queria escutar. E agora talvez ela tenha a oportunidade de prestar um pouco mais de atenção. Enfim, obrigado, meu amor. Mas a minha dicção não é boa, mas tenta prestar. Enfim, vamos lá, amor. Porque às vezes nós damos o nosso melhor e nós não colhemos aquilo que nós esperávamos. O que fazer quando você procura tanto uma resposta, tanto, mas você não encontra a resposta que você tanto esperava? Porque eu já vou ler Lucas capítulo 24, eu já estou indo para uma direção, nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos ler a Bíblia, enfim. Mas é que, às vezes, o que fazer quando a tua resposta, ela não vem de um palco, mas de uma plateia? Quando, às vezes, a tua resposta, ela vem de uma pessoa diferente, de um lugar diferente. Porque, às vezes, você planejou que você iria casar em 2017 e, de repente, você não casou ainda em 2018. Porque, de repente, você achou que você teria apenas 4 filhos e, de repente, vem um plus e você tem 5. E, de repente, você achou que você teria estabilidade, você teria paz na sua vida, quando você tivesse um trabalho estável, quando você tivesse seu carro pago, quando você tivesse sua casa paga, e você não encontrou a paz que você tanto esperava. Porque acontece que existiam 3 mulheres, 3 superpoderosas mulheres. Elas tinham certeza daquilo que elas iriam encontrar no 3º dia. Elas sabiam que elas iriam encontrar no 3º dia. Elas prepararam um perfume. E chega ao 3º dia, elas olham para o túmulo e a resposta que elas tanto esperavam não estava lá. Quero ler com vocês Lucas capítulo 24, que diz assim: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, imaginem, você espera uma resposta, mas quando você não encontra essa resposta, meu Deus do céu, o que aconteceu? É perplexo. Apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Elas tiveram uma visão e 2 anjos apareceram a elas. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos um Deus que é vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E agora é o ponto que, para mim, é demais. Essas 3 mulheres, elas recebem essa notícia bombástica, e elas não podem ficar só para elas, elas precisam fofocar para as pessoas. E, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que mais estavam lá. Eram Maria Madalena, Joana e Maria. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Onde é que está? Versículo 11. Isso, ó, ali está loucura. Eu li minha versão, e na minha versão diz delírio. Loucura, eles não conseguiram acreditar no que aquelas mulheres falaram. E para a gente fica fácil julgar os discípulos. Fica fácil olhar para os discípulos assim, ó, uau, eles contaram uma notícia, as 3 mulheres contaram uma notícia para os discípulos, e eles não conseguiram acreditar. É fácil olhar para aquelas 3 mulheres, quando elas viram um túmulo vazio, e elas ficaram aterrorizadas, elas ficaram com medo, elas ficaram desesperadas, porque a resposta que elas tanto esperavam, elas não encontraram. É fácil olhar para eles e falar assim, ó, não, eu não consigo acreditar nisso, Jesus está morto, isso só pode ser uma loucura, é um delírio,
ou ficar morrendo de medo quando você não encontra a resposta que você tanto esperava. E a palavra que eu quero trazer hoje para vocês é que, às vezes, como elas, às vezes nós nos esforçamos tanto para ter uma resposta e nós não conseguimos colher o resultado que nós esperávamos. Ou às vezes nós simplesmente esperávamos tanto de algo e nós não conseguimos alcançar. Só que assim, da mesma forma que elas não souberam como reagir, o título da minha palavra hoje é... Onde é que está aqui? Está no telão. Está aqui, ó. O que esperar? Como reagir? Cutuca 3 mulheres, 3 dias, 3 pessoas ao teu lado, pergunta para ele assim, ó. O que esperar? Como reagir? Pergunta. Pergunta para quem está do teu lado, não é teu amigo? Agora não fica falando, ó, eu sei como tu reage quando tu não sabe o que esperar. Não fica jogando na cara, a gente sabe disso. Não precisa, é só um título. Não vamos brigar, aqui é um lugar de igreja. O que esperar, como reagir? Porque a verdade é que as nossas reações, elas são todas diferentes. Lá em casa, eu vou reagir diferente da minha esposa. Às vezes eu vou reagir e eu sou todo espalhafatoso e, meu Deus do céu! E às vezes a Sara, legal essa notícia, amor. E eu fico assim, legal, legal. Porque a gente reage diferente. E as pessoas, elas criam expectativas das nossas vidas. Nossas reações são baseadas nas expectativas que nós temos. E as pessoas, elas criam uma expectativa de mim, da Sara, porque nós somos da área da saúde. E elas olham no domingo e falam assim, Mateus, comendo hambúrguer, Mateus. Eu falei assim, é dia de domingo. Você não me acompanhou de segunda a sexta, ou sábado. Olha só, que incrível isso. Eu estava numa festa de casamento, comendo uma batatinha frita. A minha tia, ela quis me parar. Mateus, vem aqui. Vem aqui. Aquelas tias, não sei se vocês sabem. Vem aqui, Mateus. Batatinha? Não pode. Não tinha batatinha doce. Desculpa, não tinha batata doce. Vou comer batata frita e pronto. Uma vez, isso aqui eu preciso contar para vocês, porque eu tento fazer academia, eu treino e tal, e eu não gosto muito de treinar perna. Não cutuca quem está do teu lado, não fala que você já notou, não fale isso, não é legal. E era segunda-feira. Segunda-feira é Dia Internacional do Supino. Para quem é homem, vai para a academia. Você olha aquela máquina, você corre para ela e, cara, ela é minha, e você, tá lá. Só que naquele dia, eu fui fazer perna. Eu fiz os exercícios e, de repente, o instrutor resolve ir até onde eu estava. E, naquele momento, ele só queria falar uma coisa. Nossa, treinando perna, parece uma miragem. Cara, as pessoas mudam. Só que desde aquele dia, eu nunca mais treinei perna. E a verdade é que eu estou ilustrando para vocês um pouco sobre refeições, um pouco sobre o meu treino, mas é que isso eu consigo aplicar aos meus relacionamentos. Porque os meus relacionamentos em que eu me frustrei, foi o dia em que eu tentei extrair algo de alguém que eu jamais iria conseguir extrair. Porque as nossas reações, elas são o resultado das nossas expectativas. E às vezes em que eu frustrei algumas pessoas, foi o dia em que simplesmente elas esperaram algo de mim que eu jamais poderia suprir para elas. Quer ver um exemplo? Tente bancar o irmão mais velho sendo o irmão mais novo. Não dá certo, não é, Pedrinho? Não dá. Tente, assim, ó, você pode estudar, você pode ser, cara, você se especializa e você vai atrás. Tente ensinar o teu pai e tua mãe, eles sempre vão te ensinar. Tenta agora ser o amigo brincalhão da sua esposa. Vai chegar uma hora, cara, você deveria ter sido o cara romântico. Isso lá em casa nunca aconteceu, pessoal. Lá em casa é tudo perfeito. Tente conhecer Jesus escutando uma palavra apenas no domingo. Você vai se frustrar. Porque as nossas reações, elas são o resultado das nossas expectativas.
E nós criamos expectativas com boas intenções. Mas no dia que eu e você colhemos péssimos resultados, nesse dia, a nossa reação, ela se torna uma frustração. E eu acredito que é dessa maneira que nós nos relacionamos com Jesus. Porque nós andamos com Ele, nós caminhamos com Ele, e nós temos boas expectativas a respeito de Jesus. Pá, que massa, Jesus Ele está aqui, e de repente você olha para Ele, Jesus, eu quero muito um consolo da tua parte, e não sei o quê. Só que você olha para a cruz, e você não sabe o que sentir. Você olha para a cruz e não sabe o que falar. Você se ajoelha e pede consolo para Jesus, quando na verdade o Espírito Santo é o teu consolador. E você mal percebe que você está impregnado de religiosidade, e vem Jesus e te confronta. E você achava que ele iria te consolar. Nesse dia em que você cria boas expectativas, mas colhe péssimos resultados, você se frustra com Jesus. E as nossas expectativas, elas ficam todas frustradas. Elas ficam estragadas pela religião. Porque Jesus, ele sempre vai ter a resposta certa para você. Só que só porque não era a resposta que você queria ouvir, ou só porque não é a resposta que você gostaria de ouvir, você fala, Jesus não está falando comigo hoje. Só que ele sempre vai ter a resposta certa, no lugar certo e na hora certa. E a verdade é que nós fomos criados para ter uma expectativa baseado no que a religião prometeu. E muitas coisas a religião te prometeu, só que não veio de Jesus. E quando chega Jesus e ele traz uma resposta que é um túmulo vazio, você fala, isso aqui é loucura, isso aqui é um delírio. Isso não pode ser uma verdade. Você olha para um túmulo vazio e você fica com medo, porque você achava que você conhecia Jesus o suficiente. Mas quando ele vem com uma resposta que você não esperava, você simplesmente se frustra com ele. Porque os discípulos, eles tinham certeza que Jesus havia morrido. Eles viram Jesus sendo crucificado, eles não tinham dúvida a respeito de Jesus. Cara, eles viram com os próprios olhos, eles olharam Jesus e eles viram, Jesus morreu. E chegam aquelas mulheres e contam para elas, não, ele simplesmente, eu vi um túmulo vazio, ele está vivo, os anjos me falaram. E aí a gente faz que nem Jesus, desculpa, que nem os discípulos. Nós falamos assim, ó, não, Jesus está vivo. Desculpa, Jesus está morto. Vou tentar fazer de novo. Não, Jesus está morto. Melhorou, né? Porque da mesma forma que os discípulos estavam tentando matar Jesus, nós tentamos matar relacionamentos. As pessoas estão vivas, mas no dia em que elas frustram as nossas expectativas, nós olhamos para elas e falamos, você está morto para mim. No dia em que o seu pai não simplesmente superou suas expectativas, você fala assim, ó, meu pai está morto, a minha mãe está morta, a minha filha está morta para mim. Porque ela simplesmente não foi aquilo que você esperava. E nós cremos num Deus que reconcilia aquele dia em que nós éramos pecadores, nós cremos num Deus que reconcilia todas as coisas, mas quando Deus vem para reconciliar os nossos relacionamentos, nós não conseguimos crer nisso. Que tipo de evangelho é esse? Porque no dia em que nós olhamos para um túmulo vazio e nós não esperávamos isso, nós olhamos para Deus e falamos assim, Deus, não era desse jeito que era para ser. Eu não esperava essa resposta, eu não esperava desse jeito, eu esperava algo diferente, Deus. Não é a resposta que eu gostaria de ouvir, porque é contraditório para os discípulos. Eles viram a esperança deles morrerem, eles viram a esperança deles simplesmente acabar. Eles viram o chão deles simplesmente não existir mais. É contraditório você ver o verbo da vida que diz lá em 1 João capítulo 1, agora num silêncio de morte. É muito contraditório. E é o que eles estão passando naquele momento. É o que os discípulos estavam passando, porque não era o que eles esperavam. E nesse exato momento, nesse momento específico, quando você olha para um túmulo vazio, você olha para a sua vida e você pergunta, Deus, onde é que tu estás nisso tudo?
Deus, aonde tu estás nessa minha circunstância? Porque eu não estava esperando. Deus, aonde é que tu estás nisso tudo? Nesse momento específico que você esperava uma resposta de Jesus, e Ele te deu uma resposta diferente. É eu e você, olhando para um túmulo vazio e não sabemos o que falar. E a verdade é que nós precisamos aprender como Jesus quer provar para a gente. Que um túmulo vazio, Ele está falando com a gente. E nós não estamos reconhecendo o que Jesus está falando com a gente. Porque a verdade é que nós mal interpretamos o que Jesus está falando. Porque quando eu olho para um túmulo vazio, quando você olha para um túmulo vazio da sua vida, você olha para aquela situação e você não enxerga que, na verdade, ao invés de um túmulo vazio, é Deus te salvando dos teus próprios erros. É Deus te salvando de todas as tuas circunstâncias. É Deus te salvando de todos os momentos que você precisava ser salvo. E você não consegue enxergar, e você fica aterrorizado, e você acha que tudo é uma loucura, e que tudo é um delírio, quando na verdade Ele estava te salvando dos seus próprios erros. E no dia que Ele está te salvando, você não reconhece a salvação que Ele está entregando para ti. Quantas vezes você questionou sobre o seu casamento e Deus estava enviando salvação para ele e você ficou se questionando, por que eu me casei com ele ou com ela? Quantas vezes Ele estava salvando as suas finanças, Ele estava salvando o seu lar e você perguntou para Deus, por que eu ainda estou nesse emprego? Quantas vezes Ele estava salvando o seu filho, porque Ele sabe do que ele vai passar, e você ficou se questionando, por que parece que só o meu filho tem problema? E no dia que Ele está te salvando, nós não reconhecemos a salvação dEle. Olhamos para um túmulo vazio e não sabemos o que Ele está falando. E eu achava que a gente só iria escutar a palavra daquelas 3 mulheres, dos discípulos, em que a gente poderia ficar aterrorizado ou a gente acharia que tudo é uma loucura. Mas como Pedro trouxe uma palavra também, e ele pregou um pouco sobre Pedro, cara, olha só o que Pedro fala no 12º versículo. Lucas capítulo 24, no versículo 12. Olha só o que ele fala. Eu vou ler para vocês. Onde é que tá? Aí, ó. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. E eu perguntei para Deus, por que uns ficam aterrorizados, outros acham que é um delírio, enquanto Pedro acha e fica admirado? Por que Pedro fica admirado, Deus? Eu preciso saber, porque quando eu olhar para um túmulo vazio dentro da minha vida, eu quero ficar admirado com o que Jesus está falando para a minha vida. Eu quero poder aproveitar, olhar para um túmulo vazio e poder aproveitar a vida e não perder os detalhes da minha vida. E aí Deus me respondeu da seguinte maneira, Mateus, porque enquanto para uns eu sou apenas o Deus do desespero, provavelmente você vai perder o Deus dos detalhes. E você vai olhar para um túmulo vazio e você não vai saber como reagir. Você vai olhar para um túmulo vazio e você vai ficar desesperado. Mas quando você sabe, quando você anda com Ele, quando você sabe quem está ao seu lado, quando o teu Deus não for apenas o teu Deus do teu desespero, mas for o teu Deus de detalhes, você vai saber como reagir, Mateus. E eu já estou terminando minha palavra. Você vai saber reagir, porque você vai olhar para um túmulo vazio e você vai saber realmente o que você deveria sentir. Você vai olhar para um túmulo vazio e você vai ver, Mateus, que não é porque você não está sentindo que Deus não está salvando a sua casa. Que não é porque você não está enxergando a provisão, que a palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito dEle. E Deus não vai estar trabalhando na sua vida. Não é porque você está se sentindo vazio que Deus não está se cuidando de você. Ele está com você a todo instante. Você precisa olhar para um túmulo vazio e saber o que Deus está falando com você.
Você pode ter passado por tantas coisas. Você pode olhar para a sua vida e encontrar vários túmulos vazios. Mas Ele, na verdade, está ressuscitando a sua vida. Ele está ressuscitando todas as áreas mortas da sua vida. Eu creio nisso. Por quê? Porque enquanto para uns, Deus, Ele é aquele Deus que é uma águia. Enquanto para outros, Deus é o Deus que é um leão e vem rugindo como um leão. Para mim, Deus é aquele que vem para você e Ele faz massagem cardíaca em você. Ele vai injetar adrenalina em você. Ele vai fazer você ser reanimado. Você vai ressuscitar e você vai acordar. Querendo ou não, o túmulo vazio vai sair da sua vida. Eu creio nisso. Que o seu túmulo vai ficar vazio. Eu não aceito. E da mesma forma que Jesus ressuscitou, e da mesma forma que ao terceiro dia, Ele simplesmente frustrou as expectativas de Maria, Ele frustrou as expectativas dos discípulos, Ele simplesmente frustrou, porque Ele tem o melhor para você, e o melhor que Ele tem para você é um túmulo vazio. Ele quer tirar você daquele túmulo. Aumente as suas expectativas, aumente. Tem esperança. Não é porque você se frustrou que isso invalida o que é bom. A sua vida apenas está começando. E você achou que era o fim. Mas era algo apenas que Deus estava começando na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E da mesma forma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele olha para Lázaro e ele simplesmente está chorando. E ao quarto dia ele chega no momento certo. Ele clama: removam a pedra. Removam suas pedras hoje. Removam suas pedras. E ele está falando assim, ó: venha para fora. Venha para fora. Lázaro, venha para fora. Maria, venha para fora. Joana, venha para fora. Carla, venha para fora. Mateus, venha para fora. Pedro, saia do seu túmulo. Ele esvaziou o túmulo para mim e para você. Ele sempre teve o melhor para você. Ele está falando com você. Ele é o Deus, Ele é o Rei dos judeus, mas Ele é o Rei que ressuscitou. Ele é o Rei da minha família, Ele é o Rei das minhas finanças, Ele é o Rei dos meus relacionamentos, e é Ele que comanda as nossas vidas. Ele é o Rei que ressuscitou, Ele que ressuscita a mim, ressuscita você. Esta é a palavra que Ele colocou no meu coração. Saiam dos seus túmulos, vejam o que está aqui dentro, vejam o que está lá fora, removam a pedra e saibam, Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou a sua vida também. Obrigado pela oportunidade, obrigado por esta palavra. Amém, amém.